A mobilidade não é apenas uma coisa que nos dá jeito. O direito a mover-nos, ou seja, a possibilidade de irmos de um sítio para o outro, faz parte daquilo que é essencial às democracias. E nós vimos durante a pandemia, como por exemplo a suspensão desse direito de circulação dentro do nosso território, ou até no nosso caso aqui na Europa, de circulação para outros países, dentro do espaço europeu, no qual estamos habituados a circular sem entraves, é uma questão dos nossos direitos e dos nossos regimes. Portanto, a mobilidade não, é algo que faz parte da nossa forma de vida. Não é uma coisa para chegarmos mais depressa ali. Não, faz parte. Nós somos, mesmo aliás, somos sociedades das quais o nosso modo de vida tem implícita mobilidade. É muito engraçado, houve em Portugal, como noutros países, fábricas de aquilo que nós hoje chamamos umas motoretas, motociclos, não é? Olha, para explicar tudo mais rapidamente, a Famel e outras marcas. E é muito impressionante a mudança no espaço rural, para já quem viveu numa aldeia, ouvir aquele barulho, depois caía, não é? E ver como... Aquele escape parecia estar sempre roto, sim, não é? Mas como isso mudou, contribuiu para a mudança. Portanto, a mobilidade, as pessoas poderem procurar outro emprego, poderem mudar de vida, poderem namorar mais longe, tudo isso... Ir às festas da aldeia vizinha. Vizinhas, quer dizer, mas muito para lá, não é? Portanto, a mobilidade faz parte e nós não podemos compreender as nossas sociedades, pois numa outra escala mais global, sem esta questão da mobilidade. Deixa-me só fazer um parênteses. A Famel foi a primeira marca do mundo a construir motas elétricas. E chegou a fazer um lote de 500 motas que foram vendidas para os correios franceses, mas entretanto foi à falência e o projeto ficou por ali. Mas é um dado curioso, como Portugal é também às vezes pioneiro nesta coisa da mobilidade. E têm saído livros bem interessantes sobre essas marcas e acabam por ilustrar muito o modo de vida e tudo isso, como o tempo mudou. Nós temos de entender o seguinte, nós temos neste momento, e estamos na Semana Europeia da Mobilidade, o que foi aproveitado por várias empresas do setor para, estamos a falar sobretudo de empresas de capitais públicos, anunciarem grandes mudanças ou grandes aquisições. O metro de Lisboa vai ter 42 novas carruagens, mais modernas e acessíveis em 2025, e um metropolitano também terá lançado no final de 2023 um concurso público internacional para a compra de mais outras unidades triplas. Depois material circulante. Eu adoro material circulante. Depois temos o passe, tivemos também um anúncio de um passe ferroviário, um anúncio governamental de um passe ferroviário para os comboios da CP a 20 euros, também a entrada em circulação das novas embarcações 100% elétricas nas ligações do Rio Tejo, o que, lembramos, teve para trás um historial bastante complicado em termos de aquisição, embora... Das baterias, e depois as baterias não carregavam, enfim. Nestas questões dos anúncios do novo equipamento, eu acho que em Portugal se sofre, penso que não será exclusivo português, embora o nosso caso, segundo as minhas contas, por exemplo, no caso da CP, aqueles 117 comboios neste momento já vão em 702. Porquê? Porque em agosto de 2020, então, o Governo anunciou a compra de 117 comboios. Em setembro de 2020, o Governo anunciou a compra de 117 comboios. Em janeiro de 2021, o Governo anunciou a compra de 117 comboios. Em julho de 2021, o Governo anunciou a compra de 117 comboios. E em dezembro de 2021, o Governo anunciou a compra de 117 comboios. Portanto, segundo as minhas contas, já vamos em 585 comboios. Em setembro de 2022 foi adiada a compra, portanto, ficámos nos 585. Mas eis que em novembro de 2023... a CP anunciou que comprou 117 comboios. Portanto, já vamos em 702 comboios. Agora, em 17 de maio de 2024, os 115 comboios, que já iam em 702, porque foram anunciados tantas vezes, passaram a 0 comboios. E passaram a 0 comboios porque, quer dizer, esperemos que não passem, porque isto, a brincadeira custará 819 milhões de euros. E acontece que veio o Tribunal de Contas, o Miguel Pinto Luz, quer dizer, ele veio dizer aquilo que tinha sido apresentado. Não é uma questão do Tribunal de Contas, é uma questão de justiça. Ou seja, o concurso foi ganho por um grupo francês, os franceses da Alstom, só que houve 2 empresas que ficaram fora, impugnaram e, portanto,
nós nem 117 nem 702 comboios, estamos à espera agora que a Justiça, e esperemos que seja através daquela Justiça que felizmente nestes casos já se percebeu, o mundo empresarial não pode ficar à espera da Justiça comum, não é? E portanto geralmente resolve isto por regulação entre os pares e negociação, e esperemos que a negociação seja rápida. Mas é apenas um bocadinho para dar conta de como nisto... Senão vamos continuar a ver comboios, a ver passar comboios. Pois, não, nós não vemos passar comboios, porque eles não passam. Vemos anúncios de comboios. Anúncios de comboios. Depois, eu acho que é importante que se perceba, para lá desta questão, entre a mobilidade anunciada e a mobilidade concretizada, vai muitas vezes um delay de muitos anos. Nós temos depois uma outra coisa também, que é, e nós temos em estudo, depois de quem nos poderá desde já depois também ajudar a falar, a percebermos isto, e que é quando nós chegamos muitas vezes aos sítios, por exemplo, às interfaces, ou por exemplo aos terminais rodoviários aqui em Lisboa, e nós percebemos que aquilo foi tudo pensado do ponto de vista do material circulante, só não se pensou na figura que entra dentro do material circulante, que por acaso é o cidadão, o peão, não é? Nós, por exemplo, quando chegamos... Isso é um padrão para quase todo o espaço público português, não é? Sim, mas, por exemplo, quando nós temos um problema, por exemplo, com o peão, mesmo só tendo 2 pezinhos, imagines o que seria se tivéssemos mais. Há passeios em Lisboa que não estão previstos para pezinho algum. E depois temos, eu acho interessantíssimo que agora está toda a gente preocupada com o mobiliário urbano por causa dos automóveis que tira a visibilidade. E já experimentaram andar em alguns passeios desta cidade e de outras com a tranquitana urbana que para lá está? É verdade. Por exemplo... Se nevasse em Lisboa, seríamos certamente campeões em ski slalom, por exemplo. Sim, e por exemplo, andar com uma pessoa numa cadeira de rodas ou num carrinho de bebê, eu garanto que sei de passeios onde é tecnicamente impossível e se tem de vir para o Alcatrão para fazer esse trajeto. E depois, como nós temos aqueles lances assim muito altos para o automóvel não poder arrumar, pode, no caso de se estar a transportar uma pessoa que não se podia deslocar de outro modo, numa cadeira de rodas, tem de se esperar que passe um cidadão encorpado para nos ajudar naquela tarefa que é voltar a pôr a cadeira de rodas em cima do passeio, porque, entretanto, o espaço passeio está ocupado com aquelas coisas, equipamentos das paragens de autocarro, rodovia, e que não deixa espaço entre ele e o muro que está atrás, e, portanto, tem de se vir literalmente para o Alcatrão. Mas, portanto, há esta questão onde não há dimensão, não se pensou na pessoa, por exemplo. Eu aconselho uma visita a quem tiver dúvidas sobre isto, à Praça Humberto Delgado, à qual nós, por acaso, chamamos Sete Rios. Esta praça tem aquilo que se chama um dos mais importantes terminais rodoviários da capital de Portugal. Para já tem logo ali um problema, é que temos a praça, nós chamamos de Sete Rios, a praça chama-se Humberto Delgado, e depois temos o problema da estação de metro não ter o mesmo nome da estação de comboio que está por cima, não é? E depois temos o terminal... Chama-se Jardim Zoológico. Temos o Jardim Zoológico que liga à estação de comboio de Sete Rios, não é? Portanto, já isto é um pouco complexo. Mas estão mesmo por cima uma da outra, quer dizer... Para lá disto, para nós isto não faz confusão nenhuma, mas eu já lá tive de ir buscar um estrangeiro quem esperava e que nunca me apareceu porque estava perdido. E portanto, nós temos esta questão da ligação Sete Rios e experimentem fazer a ligação. Experimentem fazer a ligação. Não é? Portanto, sai-se da estação de metro, vai-se para a estação de comboio, como é que depois, e tem-se ali ao lado os autocarros, não é? O grande terminal rodoviário. E como é que se chega lá? Terminal rodoviário de Sete Rios. Sim, como é que se chega lá? Tens que sair. Tens de atravessar, enfim, agora a avenida, não sei. Tens de atravessar o maior urinol ao ar livre da capital. Verdade. E depois sobes, às vezes, depende, no elevador, depende assim um bocadinho do aspecto daquilo, atravessar e chegar ao terminal rodoviário. Curiosamente, nós podemos pensar, uma pessoa que vai apanhar uma caminhonete, terminal rodoviário... Também podes falar, por exemplo, do novo terminal rodoviário de Campanhã. Sim. Que também é um belo desafio. Sim, mas este aqui... Para o peão, claro. Sim, mas este aqui tem outra particularidade. Mesmo quem não seja peão, uma pessoa pensa, vai levar alguém a um terminal rodoviário, provavelmente, se calhar vai alguém de carro levá-lo, não é?
experimente centrar. Fazer, eu acho que desde aquela coisa que havia na Falperra, pronto, a minha geração adorava ver aquelas coisas, corrida de automóveis, Falperra e não sei quanto, a rampa da Falperra. Em Sete Rios há uma prova de obstáculos fabulosa, que é conseguir entrar sem dizer nenhum palavrão, sem perder a compostura, sem dizer mal da mãe de ninguém, no terminal rodoviário de Sete Rios, uma sexta-feira à tarde. Experimente, vá lá, com a sua viatura. Aconselha-se a que vá de Smart, um carrinho pequenino. Porque se for um pouco maior, porque aquilo tem umas cancelas para controlar o acesso ao parque de estacionamento, depois as cancelas não funcionam, depois os carros não passam e depois ele não tem dimensão para passarem carros quase ao mesmo tempo para lá e para cá, porque as pessoas não entram nos parques de estacionamento para ficar lá, pretendem sair. E, portanto, é absolutamente infernal. Estas obras nos grandes terminais rodoviários, e depois temos esse na cidade do Porto, mesmo no Oriente aqui também se colocam problemas. O terminal do Campo Grande, que eu penso que é uma das nossas convidadas que diz, numas declarações que fez, não é um sítio onde uma pessoa se sinta bem, o que eu achei uma extraordinária forma de resumir e plasmar aquilo que de facto é. Porque é como se cada uma das entidades, porque um terminal onde confluem diferentes meios de transporte, parece que nunca nenhum daqueles administradores, gestores, CEOs, pensadores, experimentou fazer aquela ligação como um vulgar passageiro. Aliás... Se calhar é esse o problema, não é? Muitas vezes. Quem decide não experimenta. Nós temos sempre o caso que eu não me canso de aqui referir, é uma espécie de interface, mas o interface não é um interface, é o chamado interface Romarieiro. O interface Romarieiro, quem vem de comboio sai no comboio na estação Romarieiro e vai à procura do metro Arieiro. Mas se vai à procura do metro Arieiro, olha, por exemplo, uma pessoa até que venha de bicicleta, como é o teu caso, pode trazer a bicicleta no comboio. Olha, coisa tão maravilhosa. Mas depois esperam uma daquelas provas, há aquelas, eu não sei como é que se chama essa modalidade. Eu pratico essa prova de vez em quando. Há uns que carregam carregar a bicicleta pelas escadas acima. Com as bicicletas, não é? E porque anda-se naquilo à procura do metro. Onde é que está o metro? Onde é que está o metro? O que é que acontece? Quando é preciso que se perceba que esta estação de metro está logo ali ao lado de uma estação de comboio. Mas quando foi feito aqui uma obra, a CP quadruplicou a linha e tudo isso, aliás, partem de lá as composições da Fertagos, que atravessam depois a ponte. A CP fez um troço do túnel que ligava à estação do metro do Arieiro. Portanto, as pessoas vinham no comboio e iam para a estação de metro. Só que o metro achou que não fazia sentido, porque as pessoas podiam muito bem fazer a ligação nas Olaias. E, portanto, nós temos duas estações, a estação Roma-Arieiro, de comboio, ao lado da estação de metro do Arieiro, está feito um bocado de túnel, mas acaba num muro, porque o metro não fez a sua parte do túnel. E, portanto, quem vem de comboio com a bicicleta, o que é que faz? Sai da estação, ou a pé, sai da estação, sobe as escadinhas que a levam até à estação do metro, chega cá acima à rua, faz um pedaço a pé e depois volta a descer as escadas do metro. Portanto, funciona tudo é maravilhoso para o material circulante, mas para a pessoa não. E depois temos casos de tremenda insensibilidade social, como é, por exemplo, o caso da estação da linha de Sintra, a saída para a Cova da Moura está fechada. Porque dava muito trabalho a manter a segurança, segundo a CP, era muito dispendioso, havia muitos problemas para manter a segurança e, portanto, a estação, o que obriga os utentes dessa linha a terem de fazer uma volta enorme. Ou seja, nesta matéria nós, de alguma forma, em alguns casos, já regredimos, não é? Nós, neste momento, se quisermos fazer uma viagem de comboio Lisboa-Madrid, são 2 a 3 transbordos e 13 horas de viagem.
E já estou a meter a diferença horária, porque senão eram 14. Portanto, 13 horas, nós já fizemos isto em menos tempo. Claro, está sempre prometida a grande obra do TGV, aquela coisa extraordinária, mas a verdade é que nós já fomos de comboio para Madrid em condições que hoje não vamos. Ou tento, olha, tu que és um homem que gostas de fazer essas coisas, passar a vida a olhar para uns mapas, tenta ir de Beja para Faro de comboio. Mas é de comboio mesmo, porque há umas coisas que estão lá como comboio que depois são autocarros. É que é muito bonito falar de descarbonização, não é? Mas depois, quando vemos na prática, quer dizer, por exemplo, Lisboa-Madrid, vamos lá descarbonizar, não é? Vais de avião ou de comboio? Eu? Perguntas-me a mim? Sim. Vou de avião, obviamente. Pronto. Claro. Claro, quer dizer, é inviável, não é? E Beja-Faro, quer dizer, o que é curioso é que nós temos ligação CP-Beja-Faro, mas depois vamos ver a ligação CP-Beja-Faro, ou dura não sei quantas horas para fazer... Beja-Casa Branca, depois Casa Branca... Portanto, é complicadíssimo, dura muitas horas e, portanto, o que acontece é que ela é feita pela própria CP, é feita de autocarro. Depois temos um problema complicado também, que é o facto dos transportes públicos serem um dos setores com maior conflitualidade laboral. Nós mesmos, nesta semana da mobilidade, se não me falham as contas, tivemos greves aqui na ferrovia em Lisboa e tivemos greves no norte, também na Carris. Uma greve de 24 horas na Carris. E tivemos também a norte. Trata-se também de um setor em que é preciso que se perceba que existem muitos sindicatos e, portanto, há constantemente, ou quase constantemente, sindicatos a convocarem greves. O ano passado, 2023, foi muito expressivo desse ponto de vista no caso da CP e o que também penaliza, porque no caso dos transportes públicos, isso é me alongar muito mais, porque como já se percebeu é um assunto que me diz muito, nós quando saímos de casa, seja em que modo for, sim, temos de acreditar que chegamos ao destino num determinado tempo. Podemos incorporar um fator de incómodo, um fator de alguma imprevisibilidade, mas, a não ser, pronto, que saímos de casa, assim, mas mesmo quando saímos para ir passear, não é? Sim. Nós precisamos saber que chegamos lá. O fator fiabilidade, não é? Sim, e uma certeza, não é? Mas deixa-me perguntar, isso não existe já? Tu que também utilizas transportes públicos. Hoje em dia, quer dizer, tirando talvez... Posso estar a ser injusto. Tirando talvez a CP na linha de Sintra, onde, enfim, há dias de caos. Há dias de não. A maior parte dos sistemas de transportes tem o tempo cronometrado e vivem com a espada de Damocles em cima. Sim, é assim. Ou não? Se funcionassem, sim. No caso do caso dos autocarros, percebe-se que a determinadas horas estão muito cheios. Estou a falar de quem olha para as paragens e as vê. Muito cheias. Mas agora é assim, tudo isso é verdade. Eu faço muita questão de vir de comboio sempre que é possível. Mas se eu tivesse de levar filhos à escola, não. Provavelmente faria uma parte do trajeto de automóvel, depois se tivesse parque onde deixar, então optaria pelo transporte público. Porque as pessoas têm de ter a certeza que podem fazer as coisas em determinado tempo. E os comboios, neste momento, pelo menos a determinadas horas, e os autocarros, Portugal é um país de gente velha e com poucos filhos. Mas os transportes, a maior parte deles, não oferece condições, muitas vezes, para transporte, sobretudo nas horas de maior frequência, para transporte de crianças.